Alô? Alô? Bom dia. Buenos dias, good morning. I will speak in Portuguese. The panel will be in English, but for our foreign guests, if you like, there's the translator, but it's going to be a really speech in Portuguese. Gostaria de agradecer o I'd like Espaço to Itaú thank Espaço de Cinema Itaú por nos receber. for receiving us. Essa é uma manhã bastante especial, It's a very não special somente porque morning, representa not just because it a represents celebração a de uma celebration bem-sucedida parceria entre o of BR Lab e o Projeto Paradiso, well-succeeded mas também partnership porque between BR marca Lab and a Cine abertura do Paradiso, REACH, um because encontro internacional sobre it's audiências the no mercado audiovisual, opening na of 9ª edição do BR Lab. the E 9th edition of no Web Lab, where we're talking âmbito do about REACH, que é international uma design, programação and que within the pensa REACH e que scope, busca which is an entender como organization que novos that hábitos de tries to think consumo, of como que new novas janelas, consumption novas habits, plataformas vão new impactar windowings and o platforms are cinema e going o to consumo e a nossa capture indústria. cinema Fazer essa consumption programação in numa our sala de cinema industry. é To do realmente this algo muito in a simbólico, movie muito theater is importante, porque a tudo very começa symbolic aqui. thing. E And muito obrigado a Demar thank you Oliveira very pela much parceria. for the Queria partnership. lembrar também que I'd todas also as like mesas to têm transmissão remind ao you that vivo, all então bom dia também para quem all estiver panels are assistindo. being transmitted live for E those depois that are todas as watching mesas somewhere ficam else, and disponíveis then all para panels will be consulta, para available for estudos e para quem não pôde estar aqui reference presente. studies, and for those that Só couldn't para be contextualizar, quem não available sabe, o all BR Lab é time. For workshop those that don't anual know, realizado BR desde Lab is an 2011 annual para workshop projetos we started estrangeiros e 2011 brasileiros. for É a única Brazilian plataforma and no Brasil que foreign recebe projetos projects. We're the estrangeiros only Brazilian platform that para receives international trabalhar em projects, sinergia com to diversos work in consultores synergy with a several partir de olhar de consultants 360 graus sobre esses based projetos, de on áreas a de roteiro, direção, 360 produção e look, distribuição. direction, Durante production, 7 dias, distribution, duplas e and representantes creation. desses In 7 projetos vão estar weeks, aqui em São Paulo. Já estão aqui em representatives São Paulo desde and quarta-feira passada, partners trabalhando of this project arduamente, come to São enquanto Paulo uma and série work de mesas hard, abertas como o while BR Plot e o several REACH panels like acontecem, this one reach and other podendo panels trazer conteúdo happen para are vocês também held num to bring esforço content nosso, to como you. evento dos It's an nossos effort of parceiros de ours with entender our quem também partners é to a audiência understand do who's BR Lab also e the como que a audience gente of pode BR acessá-los. Lab. Essa é uma programação muito This is especial, a very curada special maravilhosamente pela program with a Paula wonderful Gaston, que em breve curatorship vem aqui conversar com of vocês, Paula apresentar a Astu. mesa. She's going Mas queria, to sem me introduce alongar muito, herself and dizer que present nesse the ano panel. é uma alegria, porque realmente o BR And Lab, it's a joy graças a this muitas year parcerias, como vocês to viram, be with you also pôde because BR abarcar, Lab with several pôde partnerships that you receber can see 4 here workshops, are além do able to workshop receive 4 principal, workshops in addition to a the segunda main edição de Rough Cut Lab, workshop. que é um workshop de montagem em And we have parceria the com Três curatorship, Puertos. the wonderful A gente também curatorship of recebe Great o and Industry Academy de Audio. Locarno, que é um And we also workshop receive the Locarno Academy, para jovens which distribuidores, is agentes de for vendas, young profissionais de indústria, curadores, distributors, programadores. curators, programmers, and E so a segunda on. edição, And também the graças à second parceria com edition, o Projeto also thankful Paradiso, do to workshop Projeto de design de Paradiso audiência, partnership, the que, audience de certa design forma, workshop é a that in a moldura certain way teórica também is the para theoretical as mesas framework for the que panels abrimos hoje aqui nesse ciclo that de we open palestras. today. O workshop de design de audiência The também audience recebe design os workshop projetos que passaram pela receives incubadora the Paradiso de projects roteiros. that have gone through Cine Paradiso, and during these 3 days, Né, de hoje até quarta-feira, que from encerram today essa to maratona de Wednesday, cinema, temos o maior número we de have the convidados highest aqui em number torno of para poder pensar o guests to cinema, o think audiovisual, cinema, o audiovisual, futuro, como que o futuro se present, presente. the future, E how é uma the alegria present todos os dias is ainda para que mirrored todos on the nós possamos nos future, encontrar e so that we conversar, can vamos all ter uns meet coquetéis and no anexo talk. aqui no Espaço Itaú. And we São also todos be on the muito annex bem-vindas on e Espaço bem-vindos. Itaú, and you're all very Como ainda se não welcome. bastasse, só para concluir And just to o conclude, leque de programação, ontem nós Yesterday, realizamos o lançamento de um we livro had the editado launch pelo BR of a Lab, book o roteiro do edited Que by Horas Ela BR Volta. Lab, É uma publicação muito bonita, which é is também uma from the oportunidade de film criar um produto Que Horas novo, Ela de gerar Volta, literatura de roteiro. when does she come Então, back? leiam, busquem, o livro So está please disponível, com preço promocional search for no this site book. do BR Lab. It's available on our Mas, mais que website, nada, essa and it's a very beautiful cerimônia book, so informal, ela look serve it up. sobretudo para a gente poder celebrar So velhas e novas parcerias it's also que to permitem a celebrate new realização and de old conteúdo partnerships, okay? e que só é possível realmente a parcerias fundamentais. This Então, para me is only ajudar available a due dar to as boas fundamental recomendações, partnerships. And to eu welcome you gostaria all, de I'd chamar like aqui uma to pessoa fundamental para tudo isso, call a on Olga stage Rabinovich, Olga Rabinovich, who is essential for all of this, who is the founder and president of the founding institute and maintainer, supporter of Projeto Paradiso Institute, Olga Rabinovich. Thank you very much.
Good morning, everyone. For those who don't know me, I'm Olga Rabinovich, the creator of Projeto Paraíso. It's an honor to be the co-creator of this new edition of BR Lab, which is as strong as never. From our first steps in the audiovisual world, we have always had the partnership of BR Lab, who has always accepted us, supported us, and guided us to help us design our goals. Sampaio, agradeço a confiança em nós depositada e o parabenizo pela coragem e por todas as conquistas alcançadas tão importantes à cultura brasileira. O Projeto Paradiso, lançado em março deste ano pelo Instituto Olga Rabinovich, busca o crescimento profissional dos talentos do audiovisual brasileiro. Investimos em formação, em geração de conhecimento, tendo como foco o roteiro, desenvolvimento e distribuição. E faz parte da nossa missão colocar o público no centro do debate. Queremos ajudar um modelo de construção de histórias para que, ao final, elas efetivamente alcancem o seu público e a ele se conectem. O que chamamos de inteligência de audiências é a análise de estratégias que possam contribuir para estabelecer essa conexão. Nesse sentido, o Projeto Paradiso, após a realização da oficina de design de audiência Cotori no Film Lab, e hoje apresenta a vocês o REACH, primeiro encontro internacional no Brasil sobre audiências, conteúdos e tecnologia no mercado audiovisual. O REACH traz 22 players de peso no Brasil e de fora, para nos ajudar a construir novos modelos de maneira coletiva. Espero que possamos todos sair dessa experiência com ideias renovadas e muita inspiração para pensar e fazer audiovisual no Brasil. Parabéns pelo excelente trabalho da curadora Paula Gaston, que idealizou um programa potente e soube explorar um tema complexo e com muita precisão. Obrigado mais uma vez ao BR Lab por ter aceitado encarar o desafio conosco. Obrigado a todos os convidados, nacionais e internacionais, que certamente nos aproximarão do padrão de excelência para o desenvolvimento de audiência. E obrigado ao público, que rapidamente adotou a ideia e seguramente contribuirá de maneira especial para essa importante conversa. Obrigada. Bom, obrigado. Essa é uma parceria muito importante. Eu aproveito o momento também para agradecer toda a equipe do Projeto Paradiso, Josefine Bourgois, Raquel do Vale, Fernanda, Roberta, Camila, Bia, muita gente trabalhando para fazer isso acontecer. Eu também devo fazer todas as honrarias para uma parceria muito fundamental, acho que talvez nosso parceiro mais fiel. Em 2014, mesmo antes da SPCine existir formalmente, a SPCine apoia o BR Lab desde então, mesmo antes de ter uma logomarca oficial, e é um apoio constante, um apoio fiel, que nos permite planejar sempre o próximo ano, que é algo muito importante quando se trabalha um evento anual. E para isso, para falar em nome da SPCine, eu queria chamar aqui a Laís Bodansky, por favor. Oi, bom dia. É um prazer enorme aqui representar a SPCine no BR Lab, e que tem um projeto que é um projeto constante e consistente. E eu acho que o que eu mais destaco, além da sua garra, Rafa, com toda a equipe, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a importância, principalmente nos dias de hoje, da gente estar conectado com fora do nosso país, né? Assim, da gente abrir a possibilidade de coproduções, da gente dialogar com profissionais e pensamentos de uma experiência de fora, que muitas vezes, até pela nossa história no Brasil, pela nossa colonização, pela nossa língua, a gente é muito ensimesmado, né? Então, você propõe com esse projeto que a gente saia da nossa bolha. E eu digo, principalmente nesse momento em que a gente, sim, vive um ataque ao audiovisual, à cultura nesse país, né, e um questionamento nos formatos de incentivo. E eu entendo o BR Lab como justamente uma possibilidade de
da gente achar caminhos de coproduções internacionais, de levar o nosso, não só o nosso, mas, né, todos os projetos que passam por aqui, que aí não são só brasileiros, isso que é muito legal, mas para ventilando lá fora, né? Eu acho que esse é um grande caminho que cada vez mais a gente, enquanto audiovisual brasileiro, tem que conectar. Talvez até a gente tivesse um pouco acomodado, né? E que bom que já há 9 anos você propõe isso, e o pouco que eu consegui agora viajar, né, para fora e observar como as pessoas compreendem o BR Lab, é um projeto muito consistente, muito respeitado no mundo todo. Então, esse é um trabalho seu que você faz ao longo do ano, com muito profissionalismo. A gente tem muito que agradecer a esse projeto. Que bom que ele existe aqui, que bom que é com você, com toda essa equipe. Desejo mais uma edição frutífera, porque todos os projetos que passam por aqui, todos eles acontecem, né? Parece um selo de qualidade. A gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que vai dar certo. Então, isso já é um pontapé inicial fundamental. Então, realmente, parabéns. Quero pedir desculpas que eu não vou poder ficar aqui, mas é por um bem geral aqui do nosso audiovisual, que eu vou, numa audiência com o prefeito, conseguir mais recursos para o audiovisual. Não sei, eu vou tentar. E, Rafa, obrigada e parabéns para todos que estão aqui, os convidados internacionais que estão aqui também. Obrigada. Obrigado. Bom, rapidamente, também falando de parcerias fiéis, eu queria destacar o apoio do projeto do programa Ibermédia, que aqui costumamos falar Ibermídia, mas a Helena Vilardel está aqui, ela me falou, gente, por que os brasileiros não falam Ibermédia? Estou muito feliz que a Helena Vilardel, secretária técnica executiva do Ibermédia, está aqui. O Ibermédia nos apoia desde a primeira edição e é um fundo muito importante para a integração de talentos e profissionais na Iberoamérica. E, para falar rapidamente, eu queria chamar aqui a Helena Vilardel, por favor. Sim. Muchas gracias por invitarme. Muito obrigada por me convidar, por eu estar aqui. A verdade é que hoje vamos falar do BR Lab de hoje. Eu gostaria de dar os parabéns, sobretudo porque eu compartilho desse espírito da cibermídia. Tem pessoas aqui que vieram do workshop andino, tem pessoas de La Paz que estão aqui, e também dos workshops da Centro-América. Eu trabalho com Ibermédia, está a Cláudia, de Porto Rico, e é algo que ficou no ar. Algo que, num certo momento, ficou no ar, é um trabalho que foi feito, acho que foi bem feito, porque os resultados são evidentes, e é o espírito que o BR Lab trouxe consigo. Tudo aquilo que estava no ar, tudo aquilo que tinha sido um trabalho que eu acho que foi muito bem feito, e vocês podem ver os resultados, o Brazilian Lab trouxe para si, senão teria ficado no ar. Está aqui justamente é o Brasil, que foi quem captou esse sentimento de integração ibero-americana, que nos trouxe os resultados, e a altura que você conseguiu levar esse programa. Rafa, muito obrigado pelo seu trabalho, pelas coisas que você conseguiu. Parabéns. Bueno, para terminar, eu gostaria de agradecer a nossa maravilhosa equipe de produção, com a coordenação do Fábio Savino, Aneli Rodrigues, Mariana Lopes, Florence Poulet, Bárbara Rauré, todos os monitores, assistentes, a equipe de receptivo, uma equipe que suou e ainda está suando e suará mais 3 dias para que tudo isso aconteça da melhor forma. Muito obrigado mesmo. E só para concluir, eu queria reforçar que a 9ª edição do BR Lab somente foi possível graças ao apoio master da Yormama, Vitrine Filmes, Globo Filmes e Espaço Itaú de Cinema. A parceria pedagógica e institucional com 3 Puerto Cine, Festival de Locarno, Torino Film Lab, Cinema in Development do Festival de Toulouse, Pop-Up Film Residence, Tribeca Film Institute.
também com o apoio do Sesc São Paulo, Canal Brasil, Sofá Digital, Cinemateca Brasileira, Coletivo com as Quatro, Sesnic, Quintino e Salinas, Seu Meninos Filmes, Glass Entretenimento, AEC, API, Andai, Bravo, APRO, CIAESP, Consulado Geral de Portugal, Instituto Camões, Embaixada da França no Brasil, Instituto Francês, Consulado de Israel, Instituto Moreira Salles, Cinema do Brasil. Além disso, o projeto conta com o investimento da Ancine BRDF Fundo Setorial e a correalização e o patrocínio do Projeto Paradiso, SPCine e copatrocínio do Programa Ibermídia. Todas essas empresas foram fundamentais para a gente estar aqui hoje e poder fazer isso num ano tão complexo e num cenário tão complicado. Sem me estender, que eu já me estendi, acho, eu queria chamar aqui a maravilhosa Paula Gastot, curadora. Foi uma alegria chamá-la para fazer isso. A Paula há muitos anos colabora com conteúdos no BR Live de distribuição. E é uma gênia. Obrigado. Obrigado a você. A Paula vai apresentar a mesa e eu vou sair. Não, eu fico, tá bom. A gente tinha combinado que ele ia ficar. Bom dia, Rafa. Bom dia, Olga, Helena, Laís. Bom dia a todos vocês que estão aqui, essa plateia linda. Obrigada por essa numerosa presença. A gente realmente fez um longo trabalho e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui hoje. Pensar o conteúdo do REACH foi um desafio e uma responsabilidade enormes, que eu aceitei especialmente por compartilhar a visão estratégica, global e inovadora dos realizadores desse evento. A evolução tecnológica da última década mudou a maneira como a gente consome informação, alterou os nossos hábitos, a nossa rotina e causou um impacto direto em praticamente todos os setores da sociedade. As multitelas, touchscreen, smart TVs, plataformas globais, multiplicaram o acesso ao conteúdo e, de maneira sistêmica, vem desestruturando o modelo tradicional de comercialização, convidando os empresários e empreendedores do setor a reinventar-se de maneira estratégica. E vivemos um momento onde a audiência é estratégia. A programação reúne profissionais e modelos de negócios alinhados a essa visão, representantes de diferentes segmentos da cadeia audiovisual que há algum tempo vem inovando e abrindo portas para o conteúdo, permitindo que a produção circule, seja vista e comercializada. Nossa proposta ao longo dos próximos dias é estabelecer um diálogo entre os convidados e todos os profissionais aqui presentes, onde sejam debatidos modelos de inovação e conexão com a audiência, coerentes com a evolução da indústria e que usem a tecnologia a favor do conteúdo. Em um momento em que o mercado mundial está em plena reestruturação, estou assim, ó, e a nossa indústria passa por mudanças tão significativas, esperamos que a programação aqui reunida amplie as perspectivas e contribua com um desenho de novos caminhos para o conteúdo audiovisual. Meu imenso agradecimento a toda a equipe do BR Lab, ao Instituto Olga Rabinovich, ao Projeto Paradiso, e especialmente aos diretores, Rafael e Josefine, incansáveis nesses meses de tanta batalha para chegar até aqui, e que confiaram em mim para essa missão, que teve como resultado um ano de muitas descobertas para todos nós, e que finalmente a gente vai conseguir compartilhar com todos vocês nesses próximos 3 dias. Espero que vocês aproveitem muito. A gente, com certeza, agora vai conseguir relaxar e aproveitar. Bem-vindos a todos. E, Rafa, de novo, muito obrigada. Obrigada, querida. Eu gostaria, então, de chamar ao palco para começar essa linda jornada da audiência, Marcelo Quezada e Greta Nórdio, que vão falar para a gente sobre o que é design de audiência, né? Para todos estarmos assim na mesma página antes de começar toda essa missão. Por favor, obrigada. E eu queria também aproveitar... Obrigada. Para fazer um grande agradecimento aos nossos convidados, tanto os internacionais, que vieram de distintas partes do mundo e toparam a missão de vir aqui e falar um pouco, sair um pouco do lugar comum e entender e tentar explicar a indústria audiovisual de outro ponto de vista, e os nossos convidados brasileiros que toparam entrar junto nessa nave. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Que aproveitem.
it was off. Nós temos uma apresentação. Não sei se está funcionando esse botão. Ok, estamos esperando. Obrigado ao Rafa. Rafa, para mim, é o rosto que representa o BR Lab. Eu conheço o projeto desde 2012. Eu estive aqui com o projeto. Desde 2017 que eu venho aqui para falar sobre audiências. É a terceira vez que eu faço essa apresentação. Então, se alguém já viu, desculpem. Eu prometo que eu troquei alguns pontos, mudei algumas coisas. Eu mudei porque, para mim, falar sobre audiência é falar sobre o mercado, porque há uma parte do trabalho baseado em estratégia, mas hoje há uma parte desse trabalho que é estrutural e que precisamos identificar, porque ele não pode ser mudado atualmente, então precisamos trabalhar da maneira como é atualmente. Bom, essa é a apresentação. O design de audiências está arriscado, porque a ideia é propor um conceito que está em constante construção. Não é final, não é rígido, é algo que precisa ser conversado, discutido para que seja completo. Mas eu tenho certeza que o design de audiências se trata da conexão estreita entre os filmes e a audiência. Esse é um elemento chave. Para mim, do momento de fazer o filme até criar uma emoção e explorar a emoção que os filmes criam. Eu não sei se está funcionando. Como eu lhes falei, para mim é muito importante falar sobre o mercado. E eu quero falar sobre duas referências. Uma tende a ser mais séria que a outra. Esse aqui é o ponto sério. E acontece na Europa. É o projeto Nostradamus, tenho certeza que alguns conhecem. Mas, rapidamente, o projeto Nostradamus é uma joint venture entre o Festival de Filme de Rotterdam e uma instituição acadêmica que busca criar projeções sobre onde estará a nossa indústria nos próximos 3 a 5 anos. Por isso tem o nome de Nostradamus, claro. Tentamos prever o futuro. E gera bastante informação, entrevistas com expertos, com especialistas da indústria que trabalham com cinema. E aqui temos um artigo do New York Times com um especialista também da indústria americana. Não sei se vocês já leram, mas isso foi publicado em 2019, este ano, já faz vários meses. E faz uma pergunta parecida. Como vão sobreviver os filmes nos próximos 10 anos? Esse aqui já é uma década, quer dizer, mais difícil de prever. Então, como vocês podem ver, o que foi interessante para mim foi ter uma espécie de espelho, onde duas coisas funcionam de maneira bem diferente e as pessoas se perguntam a mesma coisa, aonde estaremos no futuro. Então, à medida que fazemos essa experiência, eu gosto dessa ideia mística das profecias da indústria do cinema. Bem, eu não coloquei entre aspas, mas gostaria de ter feito isso, porque são algumas coisas que vocês já costumam ouvir com frequência.
a maior parte estão nos dois artigos e são baseados em experiências pessoais. Não são algo que acontece com todos, não é uma opinião unânime, mas mesmo assim são valiosos ainda. Que filmes médios não têm um lugar no mercado atual, que eles não são rentáveis. A ideia é que apenas blockbusters, filmes imensos, podem sobreviver, ou pequenos filmes de nicho, mas esses filmes médios supostamente não poderiam sobreviver. Logo que os filmes indie não vão aparecer nessa janela, não terão espaço nos cinemas. Isso não está acontecendo, mas as pessoas têm medo de que isso aconteça. Ou a ideia de que os cinemas vão morrer ou vão se tornar apenas espaços para blockbusters. Isso não precisa de explicação, isso também não está acontecendo. Que as pessoas terão várias contas SVOD com conteúdo exclusivo. Acho que esse já tem algumas camadas adicionais. Durante um tempo, quando falávamos de SVOD, era um sinônimo de Netflix. Esse ano e o próximo, tudo isso vai mudar bastante, porque existem outros players grandes da indústria que estão entrando para competir com o Netflix. Então, o Netflix não vai continuar sendo hegemônico nesse sentido. Vai chegar a Disney, Apple, Amazon, vai continuar crescendo e outros. Então, a ideia é que as pessoas vão continuar cancelando as contas a cabo e terão diferentes contas de plataformas SVOD. E elas não vão compartilhar o conteúdo. Cada um terá seu próprio conteúdo, a Disney, o Netflix e assim por diante. Os players grandes vão mudar esse conceito de lucrativo. Nós estávamos falando sobre a indústria europeia e falamos muito sobre financiamento público. Falamos muito sobre filmes que não teriam precisado necessariamente de fundos para ser feitos ou ser rentáveis. Isso é o que nós já sabíamos, mas o que foi interessante é que tanto Nostradamus como o artigo do New York Times previram que essas empresas enormes que têm negócios em diversas indústrias e também filme é apenas uma parte do seu conjunto de negócios, não precisam ser necessariamente rentáveis. A Amazon está gastando milhões de dólares em conteúdo que não necessariamente se traduz em lucros imediatamente através desse tipo de monetização. Eles estão tentando trazer novos usuários para a sua cadeia ou para a sua plataforma, né, Prime, e claro, todos terão acesso a todos os outros produtos que eles vendem. Isso também está acontecendo com a Apple, não está claro ainda qual é a sua estratégia, mas eles já contrataram Steven Spielberg para fazer coisas enormes, mas não está claro ainda se o conteúdo será exclusivo para usuários de iPhone, por exemplo, ou para usuários de MacBook. Mas provavelmente eles terão que recuperar esse dinheiro através do filme. Talvez façam isso através da venda de suas máquinas. Então essa ideia de ser lucrativo através do filme apenas é algo que está mudando. Esse eu não encontrei, mas era a ideia de que a Disney vai continuar comprando todos os estúdios, todas as empresas, e no final o que vai se tornar não sabemos. Mas isso é algo que está ocorrendo. Nós estamos vivendo uma espécie de apocalipse. Claro que a minha ideia não é confundir vocês.
é apenas falar um pouco sobre o que temos observado atualmente. Quando vocês observam a primeira citação, é do New York Times e diz que em 2018, no ano passado, haviam 350 filmes, mais 350 filmes do que em 2019, ou em 2009, que é 30% a mais do que a produção da época, e significa que, claro, que existem muitos filmes no mercado limitado, e claro, quando isso acontece, a audiência terá mais opções, e o resto são ideias muito negativas. Para mim é interessante porque são nomes muito grandes, J.J. Abrams, o produtor de Whiplash, filmes que tiveram muito sucesso. Isso tende a ocorrer com pessoas da indústria que estão fazendo coisas grandes. Quando eu avalio outros players da indústria que estavam trabalhando com mercados nicho, ou eles eram distribuidores, ou produtores, eles tinham uma ideia mais positiva do que estava acontecendo. Para mim isso era interessante. Quando voltamos ao relatório de Nostradamus, essa é a conclusão oficial, ou seja, existem filmes demais, pessoas têm tempo limitado para assistir filmes, num mercado que está saturado, então nós devemos nos sobressair para entender como podemos nos tornar relevantes. Isso me leva à situação estrutural, ou seja, é algo que eu gostaria de separar muito claramente das profecias, porque as profecias para mim não são verdades, são apenas experiências pessoais. E a situação estrutural, para mim, é algo quase factual. É algo que devemos saber navegar nesse mercado. O primeiro ponto é que, claro, de novo, temos muitos filmes e muitos não vão ser mostrados ou nem sequer vão ser lucrativos. Nós temos um tempo limitado para ver esse conteúdo. Isso é um fato. Os hábitos de consumo também mudaram. O conceito de janelas, né, que nós tínhamos na indústria mudou com relação à audiência. As telas mudaram. As pessoas não querem mais procurar algo específico no SVOD, no cinema, na televisão. Eles querem só ver o conteúdo, não importa onde. E a expectativa é diferente. Uma das pessoas entrevistadas no New York Times disse que ela sentia que o Netflix preferia fazer 4 filmes que as pessoas gostavam mais ou menos do que um filme que as pessoas amassem. E eu acredito que isso seja verdade. E isso é pelo fato do que esperamos quando vemos um filme em casa. Isso acontece porque decisões, quando nós estamos procurando conteúdo, tendem a ser mais práticas do que passionais hoje em dia. Queremos ver o que é mais fácil de ver, aquilo que está na nossa frente, ou algo que seja muito diferente. Alguns de nós ainda temos muita paixão, ou temos essa paixão com alguns filmes específicos, mas na maior parte do conteúdo nós somos práticos, vemos o que está na nossa frente, que é de mais fácil acesso. Acho que isso realmente é um fato. Logo, haverá muito poder concentrado em poucas empresas, aquelas que estão chegando, Netflix, Disney, Amazon, Apple. Isso está acontecendo. E SVOD e cinema serão os pontos de convergências principais com as audiências, com o público. Isso aqui é um dado interessante do relatório Nostradamus. Vocês devem estar se perguntando se eu sou da Costa Rica, porque estou colocando uma pesquisa sueca. E é porque na minha
No meu país não há muita informação nesse sentido, e acho que informação, nesse momento, é o que é mais importante. Então vamos falar sobre os suecos. Um sueco, em 2018, viu em média 90 filmes por ano. Isso é muito conteúdo. 4 desses filmes foi assistido nos cinemas. Se não era das cidades, das metrópoles, aí era um filme só, e o resto ele via em outras plataformas. Para mim, isso levanta algumas perguntas interessantes. A primeira é: onde podemos extrair conclusões sobre o gosto das audiências? Porque por um tempo nós pensávamos que o cinema podia nos dizer o que as pessoas querem ver. Mas se estamos tirando essas conclusões apenas de 4 filmes dos 90 que as pessoas estão vendo por ano, é claro que nossos resultados serão muito limitados, não serão precisos para avaliar o gosto das pessoas. O que podemos controlar? Quando estamos lançando um filme no cinema, nós devemos saber. Supostamente podemos controlar o programa. Por exemplo, numa plataforma podemos controlar isso porque eles compram o filme. Se não comprarem de nós, pelo menos no formato SVOD, nós não podemos controlar. No cinema, nós temos certo controle sobre a programação e também promovemos nosso filme nos cinemas. Na plataforma SVOD não há promoção que vem no lançamento do filme. E há dados também. Nos cinemas temos dados que nós, como produtores, podemos acessar. E nas plataformas SVOD, nesse momento, existem muitos dados que ficam na plataforma. Eu acho que há uma questão interessante sobre controle. A última pergunta, que para mim é a mais importante, é o que é estrutural, aquilo que não pode ser mudado, e o que é estratégico. Porque eu quero falar sobre o estratégico. Para mim, esse artigo foi muito importante, de Elizabeth Maxwell, que foi muito inesperado. E ela disse algo muito simples. Ela disse que ela cresceu vendo comédias românticas, assistindo comédias românticas. E aquilo parou de ser algo importante no universo dos cinemas. E os streamers pegaram para si essas comédias românticas. E isso é verdade. Quando nós vamos para a Netflix, existem muitas comédias românticas. E hoje em dia não temos tantas comédias românticas no cinema. E para mim, isso fala muito sobre o que gera emoção para nossas audiências específicas. Não se trata de onde estão os cinemas, e sim com que parte do filme nós nos conectamos. Não importa onde está, em que plataforma esteja esse filme. E é por isso que eu gostaria de diferenciar 2 pontos. Estratégias de distribuição, o placement, a colocação desse filme, isso é que está nos deixando louco. Nós estamos bem confusos com essa questão. É isso que está acontecendo com plataformas, teatros, cinemas. Essa janela vai morrer ou vai ficar obsoleta ou não, filmes médios estarão lá ou não, as plataformas do SVOD ficaram imensas. Esse é o placement. Aonde colocamos, aonde situamos esse filme? Para mim há uma parte importante também, que é o design da audiência, que é como criar uma conexão emocional com o conteúdo, independente de onde ele esteja. Eu acho que o design de audiência é porque eu trabalho no mercado onde as coisas não funcionavam até um tempo atrás. Agora estamos em crise. Em todos os lugares não sabemos o que está acontecendo. Em 2012, quando eu comecei a minha empresa em Costa Rica,
Os cinemas não trabalhavam, as plataformas estavam crescendo de streaming, não tínhamos dados, não sabíamos o que estava acontecendo. Então decidimos começar uma empresa que fosse realmente independente na área de cinema, num país em que não havia cinematecas historicamente, ou mesmo a televisão não promovia cinemas alternativos, filmes alternativos. Não havia um público cinéfilo, então era algo bastante confuso. Então, de forma orgânica, natural, nós começamos a brincar um pouco mais, sabe? No meu país, se você é independente, a programação e o marketing não era o suficiente para ser notado, porque não havia cinemas na parte de fora dos shoppings. Muitos shoppings não possibilitavam que você apresentasse esse tipo de programação, porque depois de 3 dias você estava fora da programação e os exibidores não estavam inovando como em outros tipos de janelas de exibição. Então começamos a fazer esse tipo de coisa, como exibições alternativas do nosso próprio conteúdo. E aí compramos um projetor, uma tela, e começamos a fazer as coisas da nossa forma. Para mim, o que era interessante é que as pessoas de fato reagiam a algo ser diferente do que estavam acostumados a saber, a conhecer. E aí distribuímos filmes da Guatemala, por exemplo, Marimasa from Rio, que é de 2011. Não sei se você assistiu, é bastante dependente, de um diretor chamado Julio Hernández. É basicamente a história desse jogador de marimba. Ele tem 60 anos, tocador de marimba. Ele saiu do hotel porque ele trabalhava num hotel, mas ele saiu desse emprego por causa disso. E ao mesmo tempo conhecemos um personagem que toca heavy metal, mas ao mesmo tempo é um médico, mas também saiu do emprego dele porque ninguém quer um médico que é cabeludo, coisas assim. É uma comédia. E para conseguir dinheiro, começaram a se reunir e iniciaram uma banda de heavy metal na Guatemala. É basicamente essa a premissa do filme. O que é ter um negócio cultural nesse local, nessa região. E para lançar esse filme, vimos que no cinema a gente não ia conseguir, nas salas de cinema, não ia conseguir um espaço na programação dessas salas. Então começamos a fazer uma distribuição criativa e no filme você não vê essa fusão de metal e marimba, e é uma promessa que você vai escutar durante todo o filme. Então o que a gente propôs é que para o público é que a gente ia fazer acontecer. Nós vamos criar uma mistura entre marimba e metal, e começamos a trabalhar num evento onde houve 3 exibições desse filme num lugar de 500 lugares, mais ou menos, e juntamos as bandas de heavy metal mais famosas da Costa Rica e tocadores de marimba clássicos do local, e eles começaram a compor, a arranjar a música do filme. E aí lançamos o filme com um show. Como você pode ver, a gente fez a exibição, tinha um show, e no meio do show, o personagem de cabelo comprido do metal, ele cantou, ele foi pra frente e começou a cantar as músicas do filme. A ideia era
colocar a narrativa um pouco fora do filme, da tela, tornar algo mais criativo, mais jocoso e conectar com um público que não fosse público só de cinéfilos. E assim conseguimos pessoas que curtiam heavy metal, pessoas muito curiosas sobre como seria essa mistura entre heavy metal e marimba. E para a imprensa, para a mídia, nós nos tornamos relevantes com um filme muito pequeno. Então, nós, no fim, acabamos existindo nesse sentido. E, no fim, como vocês podem ver, a gente conseguiu esse tipo de resultado. Agora o momento está desintegrado, você tem que se destacar para que você possa existir. Você precisa achar formas divertidas, jocosas de fazer isso. E aí nós percebemos que as pessoas estavam cansadas de ver sempre as mesmas coisas. Então, se você abordá-las de uma forma mais horizontal e divertida, que faz com que elas façam parte do filme, elas se tornam mais interessadas em assistir algo sobre o qual elas não tinham nenhuma referência. E aí tem a teoria. E aí eu acho que nossa colega pode falar da teoria melhor do que eu. Olá. Eu acho que a Greta pode nos falar mais sobre isso. Então, o termo audio design foi colocado junto em 2011 pelo Torino Film Lab, mas eles também inventaram algo novo. É um conceito que já existe mais ou menos pelo menos 2005, não apenas na indústria do cinema, mas em várias indústrias. Tem falado muito dessa necessidade de inovar. Então, digamos que coisas relacionadas à invenção, narrativa de histórias, se tornaram muito populares com relação nesse sentido dessa necessidade de inovar. Então, Ted Hope, em 2008, que é um produtor americano, produziu filmes americanos independentes, agora trabalha para a Amazon, mas produz filmes independentes. Ele falou dessa necessidade de um produtor de marketing e distribuição, e aos poucos todo mundo falava disso, porque como o Marcelo explicou muito bem, o mercado está numa fase de transição e crise, e todo mundo, eu acho, sente que todo mundo está indo para o inferno, mas ao mesmo tempo há mudanças e precisamos entender como sobreviver a essas mudanças, adaptar as estratégias, como o Marcelo estava falando. Então, dessa necessidade de fazer um marketing diferente, uma distribuição diferente, pensar melhor sobre para quem estamos fazendo filmes e quem são as pessoas que querem ver os nossos filmes, porque é verdade que no momento há muitos filmes, então talvez os públicos estejam se dividindo entre vários tipos de filmes e segmentos, mas ao mesmo tempo a gente pode alcançar públicos globais em vez de públicos locais como era antes. Então é uma oportunidade muito grande. O que podemos fazer com essa oportunidade? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo fazia. Então, o design de audiência é construído em 3 coisas, basicamente. É construído com base em 3 coisas, basicamente. Na verdade, 2 coisas. A primeira é a história em si, a outra é o público. A outra coisa é o público. O que todos estamos fazendo é contando histórias, trabalhando em filmes de arte, e todos nós queremos contar histórias relevantes, um pouco diferentes do que costumamos ver todo dia nas telas, e nas telas que estão no mercado mainstream, digamos assim. E porque você quer contar essas histórias bastante poderosas, o que precisamos perguntar é
para quem você quer contar essas histórias? A ideia do audience design, do design de audiência, é usar a história, a contação de histórias, para criar uma conexão entre a história e o público. Então, temos o público, a história que é o principal, e acredito que no desenvolvimento de uma estratégia de design de público, eu acho que o muito importante é desenhar o projeto melhor, porque no fim o design de audiência é o que faz você, é algo que faz, uma ferramenta que faz você pensar diferente. Você tem a história, e geralmente quando você tem a produção, você pensa, como eu vou financiar isso? Como posso fazer essa história melhorar na parte do desenvolvimento? Então é etapa por etapa, e você vai cada vez mais rápido para produzir, filmar, e depois que você termina, tudo vai para pós-produção, aí você pensa, ok, agora distribuímos, mas como? E aí, nesse momento, você não tem mais tempo para pensar quem são as pessoas que você quer atingir, que você quer alcançar. Em vez de pensar imediatamente após escrever a história, pensar no final. Quem é o público? Mudar um pouco a forma de pensar de uma forma mais orgânica, para que você possa pensar, em primeiro lugar, diferentes formas de financiar, talvez, porque o público pode realmente, de fato, se tornar seu parceiro, de alguma forma, em algum nível. E, é claro, agora temos o crowdfunding, por exemplo. Não é tão mais relevante, mas era uma boa ideia, era uma boa forma de pensar em problemas de financiamento. É claro que não há só crowdfunding, também há outras formas de financiamento. Outras formas nas quais a gente pode buscar um êxito e fechar questões que são lançadas na produção. Por exemplo, agora estou trabalhando para uma produtora na Itália, que tem um certo sucesso, e fazemos muito filmes que vão para os maiores festivais, contam histórias diferentes. São filmes muito bonitos, porque são realmente diferentes do que está no mercado italiano, mas em termos de distribuição são um desastre. Cada um dos filmes que a gente faz, a gente acha que vai melhorar com o design de audiência, mas não, piora cada vez mais. Isso é um problema, mas um dos nossos últimos filmes tivemos uns problemas de financiamento, e no final pensamos melhor sobre quem era o nosso público comparado com a história, em comparação com a história, e aí conseguimos um financiamento de uma rede de supermercado. Talvez seja uma ideia muito inovadora, mas como a história do filme estava realmente conectada ao supermercado, porque o personagem principal trabalha nesse supermercado, e também a atriz principal de fato trabalha nesse supermercado, fazia sentido. E esse supermercado é uma cooperativa, então tem muitas pessoas que são membros, que estão bastante sensíveis aos assuntos com os quais estamos abordando no filme. Então, no fim, o supermercado bancou a produção, financiou a produção e a distribuição, e isso nos ajudou muito. Nos ajudou a aumentar um pouco o número de pessoas que iriam assistir o filme. Não só isso, mas também nos ajudou a nos conectar ao público certo, que estava sensível ao tópico do filme. Se você pensar no público antes, eu acho que você consegue pensar em várias ideias diferentes que pode te ajudar em todo o processo de fazer um filme. Também muito importante é avaliar a primeira etapa do desenvolvimento, é entender o que você quer fazer com o seu filme, que tipo de impacto você quer ter, estudar o seu público, porque é algo sobre os quais não conversamos o suficiente.
que são questões de que essas pessoas que a gente quer alcançar, quais são essas questões que essas pessoas têm? Porque muitos dos projetos nos quais eu trabalho, claro, queremos ter diferentes objetivos além do lucro. Claro que todos queremos lucrar, porque a gente tem que viver, mas eu sinto que muitas das coisas, muitas das razões pelas quais criamos filmes estão relacionadas a criar uma conversa e discutir assuntos que estão acontecendo na esfera política, na arte. Porque essas pessoas não estão envolvidas, como que a gente pode atingir esse público? Às vezes são pessoas que não vão ao cinema. Por exemplo, temos um tópico, será que o cinema é o melhor destino para esse tópico? Vamos atingir? Claro que é, porque é uma forma de retratar esse tópico, mas como vamos fazer a distribuição? É melhor fazer ela regional? Ou ser um pouco mais estratégico e criar novas formas de fazer coisas? São muitas perguntas, mas o que eu gosto da abordagem do design de audiência é que, de repente, podemos fazer perguntas estratégicas que fazem com que você possa criar um futuro para o seu filme. Você falou de uma abordagem, de um mindset, de uma forma de pensar algo, para gerar uma conversa, que é sempre um ponto de início para qualquer tipo de diálogo para determinados filmes que são de interesse para determinado público, porque querem compartilhar seu ponto de vista. E se pensarmos nos filmes como um diálogo, vamos ter sucesso ao criar o diálogo. Não que haja um filme perfeito, porque um filme perfeito não existe, mas quando o diálogo é criado para um público, pensando dessa forma, então é o sucesso. E eu acho que é mais provável, e o objetivo do design de audiência é engajar uma conversa e focar de forma apropriada para encontrar pessoas que de fato tenham interesse. Então é por isso que sempre partimos de tópicos. Isso é muito mais uma questão muito mais prática, mas o processo é basicamente sobre dividir o filme em partes pequenas que nos permita detectar quais são as conexões. Então começamos dividindo por tópicos e conteúdos da história, e depois uma análise do filme, depois um benchmarking, que a gente possa fazer comparações com relação a algo diferente, similar no mercado real, e aí tem a definição do público em diferentes aspectos, o quão mais específico possível, e aí trabalhamos no posicionamento em 3 termos. E aí nós criamos um conceito de alto nível e ações concretas. Temos alguns exemplos aqui para ilustrar o que eu falei de uma forma melhor. No final, o que queremos é entender e criar uma conexão emocional. A emoção é o que mais funciona nessa linha em que estamos trabalhando. Definimos um conceito de alto nível com relação às emoções e às ações que vai fazer com que o público queira participar. É muito diferente da distribuição? Não acho que é tão diferente da distribuição, mas eu acho que como distribuidor, a maioria das vezes, nós fazemos isso com pouco tempo, estamos sempre correndo contra o tempo, lançando o próximo filme, o que vem e o outro, e o próximo. Então, eu acho que o processo do design de audiência é uma abordagem mais criativa, você pode chamá-la de distribuição criativa, de repente.
em comparação ao marketing comum, é melhor, tradicional. É melhor ou pior, não importa. Eu acho que é de acordo com a situação atual do mercado. E eu quero mostrar alguns outros exemplos. Um exemplo de um outro filme que lançamos chama-se Brand New Testament. Acho que foi lançado no Brasil. O Testamento Novo, um Novo Testamento. É a história de Ia. Ela é a filha de Deus. É uma comédia de humor negro. Tem essa premissa que se Deus existe, ele mora na Bélgica e ele é um idiota. E o que ele faz? Ele mora em Bruxelas e é um idiota. Ele cria regras para controlar a humanidade. Ele resolve criar regras para controlar a humanidade. E ele controla a filha dele, além de todo mundo. E Ia é controlada por ele. E ela quer tirar esse controle das mãos de Deus. Então, ela conversa com o irmão dela, JC, que foi emancipado, Jesus Cristo, JC, e pergunta: como eu posso tirar o controle desse cara? E o que Jesus propõe a Ia é que ela escreveu um Novo Testamento em que ela cria novas regras. Então, basicamente, no filme, durante o filme, essa criança, ela vai até o computador de Deus, essa menina vai até o computador de Deus, ela vai fazer uma mensagem de texto para a morte de cada pessoa, porque aí as pessoas, quando elas forem, elas vão saber quando vão morrer, e quando elas sabem quando elas vão morrer, elas perdem o medo de morrer, e dessa forma vivem uma vida mais livre. E aí, quando estávamos lançando esse livro, a gente percebeu que ele já tinha muitos aspectos que fazem as pessoas se tornarem interessadas. Só essa ideia de Deus existir e morar em Bruxelas e ser um idiota, as pessoas já iam estar interessadas nisso. Mas sentimos que esse filme tinha algumas outras camadas para além do mercado tradicional, que o mercado tradicional não permitiria esse tipo de abordagem que queríamos. E basicamente é a parte existencial da história, que tem a ver com como vivemos nossas vidas. Fazemos o que queremos fazer realmente? Ou estamos apenas trabalhando todo dia, porque temos que fazer isso e é assim que a vida é? E aí decidimos fazer algumas ações alternativas para criar um universo ao redor do filme que não fosse baseado apenas no elenco, no enredo, desculpe, e que vai nos ajudar como pessoas. Como viver se você soubesse que você ia morrer, quando você ia morrer? Quer dizer, essa é a pergunta que queríamos fazer para o nosso público. Então, para que esse público pudesse fazer parte da história e do universo proposto pelo filme. E, de forma simultânea, começamos a trabalhar com 6 redatores, 6 escritores, nossos 6 discípulos, digamos assim, com base no que o filme procurava, e fizemos a mesma pergunta para eles. Como você viveria a sua vida sabendo quando você morreria? Mas a parte desafiadora é que a gente deu para eles um tempo de morte. No filme, há vários personagens. Muitos sabem que um sabe que vai morrer daqui a um ano, o outro sabe que vai morrer daqui a um mês, o outro sabe que vai morrer daqui 3 dias. Então, eles começaram a escrever essas histórias sobre como eles viveriam de uma forma mais livre. E várias pessoas começaram a falar para nós. A parte mais emocional foi as pessoas falando: como vou dançar, vou deixar de ser um contador e vou me tornar bailarino porque eu amo dançar, vou largar meu emprego, vou começar a atuar porque eu estou cansado de ser advogado. E o que acontece é que as pessoas realmente começaram a nos dizer as histórias, suas histórias, seus desejos, se conectaram de forma emocional com a nossa proposta para o filme antes de assistir ao filme.
o que era interessante para nós. E depois de assistir ao filme, nós descobrimos que a conexão que eles criaram com o filme era mais profunda, muito mais profunda ainda do que essa instrução que demos a eles. Esse é um dos escritores, e a filha dele está com ele. Foi muito emocionante, interessante ver ele atuando. Dos nossos discípulos, ele era aquele que ia morrer o mais rápido possível. E ele tinha uma filha super jovem. Então, os textos deles eram muito emocionais. Eram ele imaginando ter que... a dança da festa de 15 anos da filha dela, com os 15 anos dela, e então foi algo bastante emocional para ele escrever isso. E um ano depois, quando escrevemos o filme, ele me mandou uma foto, publicou essa foto. Ele tem essa foto no quarto dele, a data da morte, quanto tempo ele tem antes de morrer, e como é importante para ele e a sua relação com a filha dele. Como ele quer continuar construindo esse relacionamento com a filha dele. Então, o que é isso que a gente está conversando? Por que estamos conversando sobre isso? O que o design de audiência permite que outras abordagens não permitem? Para mim, ajuda você a ter um conteúdo que será descobrível, esse é um termo. Nós diferenciamos nosso conteúdo, nós fazemos com que seja visível. Nós lutamos contra o efêmero. A vida dos filmes é muito curta, nós gastamos muito tempo trabalhando no roteiro, no financiamento, e tudo pode terminar em 3 dias ou algumas semanas. E quando nós tentamos realizar essa conexão mais profunda com a audiência, então o filme se torna menos efêmero e permite que não coloquemos todo o valor no enredo, e podemos dar mais valor ao universo geral do filme. Isso nos permitiu pensar nos nossos filmes e analisar. É importante que as pessoas que fazem o design de audiências venham da área de filmes, não de marketing, para que eles possam realmente analisar o filme em termos do script, do enredo, dos personagens, e permite que nós criemos uma conexão mais profunda com a audiência. Isso é particularmente importante para mim, para minha empresa, porque nos permitiu criar um equilíbrio entre número e impacto individual. Pelo menos nessa janela do cinema, nós estamos acostumados a apenas medir os números. E claro que eles são importantes, porque eles têm a ver com a lucratividade dos filmes, mas há um outro tipo de impacto que é mais profundo, e para nós, enquanto empresas, é importante podermos entender também e fazermos esse tipo de ações. Isso nos ajuda a criar esse equilíbrio. Isso nos ajudou a planejar com tempo suficiente, porque estamos sempre na correria, mesmo empresas de distribuição, quando terminam um filme, já estão trabalhando no próximo. Eu gostaria de falar sobre outro exemplo. Quando o Marcelo explicou muito bem o que é desenho ou projeto de audiência, muitas vezes o enfoque não é inventar coisas malucas para ressaltar o filme, e sim avaliar bem aquilo que vocês têm, quais são os potenciais do filme, e permitir que você atinja os objetivos que você deseja. Esse é um filme no qual trabalhei há 3 anos como consultora. É um filme sul-africano que conta a história de um rapaz
que é muito solitário, trabalha numa fábrica, mas uma vez ao ano ele vai para a montanha onde eles têm uma iniciação, onde os garotos se tornam homens. E ele é um cuidador desses garotos, ele cuida deles para que eles fiquem bem, estejam bem. E durante essa cerimônia secreta na montanha, o motivo pelo qual ele gosta de ir é porque tem um outro cuidador que é o amor da vida dele. E quando eles estão longe de todos, longe da sociedade, eles podem viver a história de amor mais livremente. Mas um dos garotos descobre durante a iniciação sobre essa história de amor e tudo começa a dar errado. Então, quando o produtor e diretor veio até nós, eles tinham um filme forte, porque ele é um filme muito bonito e conta uma história tão importante que nós não vemos com frequência. E eles queriam fazer coisas muito simples. Eles queriam aumentar a reputação, porque era o primeiro filme do diretor e a empresa, era o segundo filme da empresa. Eles queriam, claro, ser lucrativos, porque eles tinham que construir sua empresa. Eles queriam ter uma ampla distribuição na África do Sul e ter cerca de 30 mil pessoas. E para isso é muito alto, um valor alto na África do Sul, porque as pessoas não vão muito ao cinema. E também queriam criar uma conversa, uma discussão sobre o patriarcado, porque não é fácil ser gay na África. Ainda existe um sentimento muito forte. A sociedade é muito patriarcal, então tem muitas questões sobre esse assunto. E queriam falar sobre a comunidade rosa, que é uma das maiores comunidades da África do Sul, e também distribuí-lo de maneira ampla no mundo inteiro. Então, os principais eram fáceis de atingir. O filme participou no Sundance, esteve na abertura do Panorama, ganhou 20 ou 30 prêmios, estava na shortlist do Oscar para os filmes estrangeiros, não chegou a ser nominado, mas estava entre os 9 melhores filmes estrangeiros no Oscar no ano. Foi vendido em mais de 30 países e foi distribuído bem amplamente. O problema que eles tiveram é que estavam muito preocupados com o lançamento na África do Sul, porque sabiam que seria um escândalo, porque é um tabu falar sobre a cerimônia na África do Sul, e apenas os homens que vão para a montanha sabem o que acontece lá. Ninguém mais pode saber, nem as mulheres sabem que as crianças são circuncisadas, é só isso que elas sabem. Realmente é um problema. E o diretor é da África do Sul, mas é branco. Os produtores, um é branco, o outro é brasileiro, morando na África do Sul. Então, todos os atores, os escritores também eram dessa etnia, rosa, e eles tinham medo de serem acusados de apropriação cultural. Então, eles não sabiam o que fazer. O outro problema é que essa comunidade é muito rural e elas não têm acesso a cinemas. Na parte metropolitana são os estratos mais pobres que não têm dinheiro para ir ao cinema. Então, por conta desses objetivos e por conta do tema do filme, que é uma história de amor, simplesmente, cujo pano de fundo é essa cerimônia, mas nós sugerimos que eles deveriam ter uma abordagem bem aberta com relação ao distribuidor da África do Sul e tentar se comunicar com essa comunidade de maneira muito aberta e estar muito aberto aos seus comentários. O que eles fizeram, então, primeiramente, foi organizar exibições avant-premières com
energia solar gratuitas para as comunidades. Então, eles filmaram a reação das audiências, do público nessas avant-premières e também mostraram no Twitter, postavam essas reações. Então, eles eram bem articulados, porque o filme ele traz muitas questões à tona e foi interessante ver a reação profunda desse público. E também houve muita campanha de relações públicas, entrevistas com os produtores, os atores, os diretores, mas sobretudo se tratou de mostrar a reação da comunidade Xhosa, as mulheres, as cerimônias, as canções. Eles também estavam muito abertos às críticas. Claro que no fim foi um escândalo. Antes do lançamento do filme, todos receberam ameaças de vida. O produtor até teve que sair da África do Sul. Alguns cinemas boicotaram o filme, porque mesmo alguns donos de cinema foram ameaçados. Mas eles decidiram não filtrar nada. Então, se você entrar na página de Facebook ou Twitter, vocês vão ver os comentários negativos. Às vezes, nós decidimos censurar um pouco, porque não é bom para o filme ver os comentários negativos, significa que as pessoas não gostaram. Mas eles decidiram deixar, porque era parte dessa discussão, e eles, em vez disso, usaram as pessoas que viram os filmes, deixaram que essas pessoas apoiassem através do boca a boca. A questão é que em 2 semanas depois do filme já ter sido lançado no cinema, o Estado mudou a censura, então passou de PG-16, virou X-rated, ou seja, que só podia ser mostrado em cinemas pornô. Ou seja, basicamente foi boicotado o filme. E algo que nós estávamos discutindo bastante quando estávamos falando sobre o design de audiências para aquele filme, foi que eles queriam abordar ou queriam chegar a uma comunidade que não tem acesso ao cinema. Então, por que não utilizar cópias piráticas do DVD se você quer chegar para as mulheres Xhosa ou pessoas que não têm acesso ao cinema? De repente, 2 anos depois, você pode disponibilizar essas cópias piratas, desde que você esteja chegando nesse objetivo que você quer. E, na verdade, eles foram proibidos de mostrar o filme porque foi tirado dos cinemas, mas eles queriam que esse debate continuasse relevante, continuasse vivo. Então, assim que aconteceu essa decisão do tribunal, eles decidiram lançar cópias piratas e links no mercado negro para que as pessoas ainda assim conseguissem ter acesso ao filme. E enquanto eles estavam lutando para conseguir aquela classificação original do filme. Então, ao mesmo tempo, as pessoas continuaram falando do filme online, estavam discutindo sobre o filme. E a equipe, nesse ínterim, transformaram isso numa luta sobre liberdade de expressão. O motivo pelo qual o filme foi mudada a sua classificação foi porque havia algumas cenas de sexo gay. Então eles diziam que não era possível que você possa mostrar cenas de sexo heterossexual, mas não possa mostrar o sexo gay. Isso basicamente é censura. Então se tornou realmente um movimento em prol dos direitos gays. E após alguns meses eles conseguiram reverter a classificação inicial do filme e voltar aos cinemas. Conseguiram voltar e as pessoas foram ainda mais, apoiaram mais o filme, já que ele se tornou tão relevante através das conversas, não só com relação aos direitos gays e à liberdade de expressão, em outros níveis também, porque todos
estavam ainda falando sobre aquilo, porque, claro, que muitas pessoas tiveram acesso à cópia pirata. Então, eu acho que eles chegaram a 50 mil pessoas e também estavam numa plataforma de streaming que tem acesso a toda a África, que abrange toda a África, e foi algo tiveram muito sucesso, e não porque fizeram algo muito diferente. Eles apenas tinham uma história, um filme muito forte, uma estratégia de mídias sociais e relações públicas muito forte. E o que realmente ajudou foi que foram realistas, estratégicos, sabendo aonde estava o seu público, quais eram seus objetivos, para que eles de fato pudessem atingi-los e poder ter o impacto que eles gostariam de ter. Para concluir, o que o designer de audiência, onde ele se encaixa na estrutura atual? Isso é uma questão muito específica, porque às vezes as pessoas tendem a pensar que um distribuidor deve se tornar um designer, ou um produtor deve se tornar um designer de audiência, mas na verdade é que isso é uma função tão específica durante todo o processo de produção do filme, desde o seu desenvolvimento, que atualmente o designer de audiência ele não se encaixa na estrutura. Então, se isso tem ressonância conosco, provavelmente os produtores precisam começar a pensar em ter um designer de audiência nas suas equipes desde o início do script. Qual é o perfil dessa pessoa? Claro, isso é algo que está em mutação, mas pelo menos para mim, o perfil é alguém que está mais próximo da produção do filme, mais próximo de cinema do que de marketing. E é muito interessante saber o funcionamento da reação do público, do mercado, quem está fazendo esses estudos, onde estão esses dados, ter mais acesso a esses dados com relação à audiência. Será que é muito diferente de outros métodos? Como eu havia falado, algumas pessoas chamam isso de distribuição criativa, não teria um problema com essa definição, pode ter muitos pontos em comum. Vale a pena? Essa pergunta depende de cada caso específico. Não sei se teremos tempo para ver esse caso. Não é um caso, mas nós distribuímos esse filme e para nós foi um desafio, porque o marketing normal, como eu disse, ele é muito dominado pelo enredo. Este é um filme incrível e é muito difícil convidar as pessoas por causa desse enredo, porque basicamente é a história de um motorista de ônibus que é poeta e ele vai tomando notas dos passageiros que ele vê durante as suas viagens e ele escreve poemas. Basicamente, esse é o enredo do filme Patterson. O filme mostra uma semana na vida desse cara. Isso não é algo que motiva muito as pessoas. Então nós pensamos, o que podemos fazer para que as pessoas se conectem com esse filme incrível? Então nós pensamos que talvez pudéssemos trabalhar com o conceito sobre essa ideia de que todos somos artistas. Isso é algo que as pessoas podem entender ou de maneira mais fácil, podem se relacionar com esse conceito. Então, a ideia também era documentar a vida dos motoristas de ônibus da cidade de São José, a ideia de que todos somos artistas, e criar um projeto que pudesse ser lançado simultaneamente à estreia do filme. E no fim acabamos não fazendo. Nós simplesmente colocamos um filme de Jim Jarvis. Foi melhor, pior, eu não sei. As pessoas assistiram o filme. Provavelmente Jim Jarvis já é um nome conhecido, e isso já era suficiente para que as pessoas se interessassem em assistir o filme. Para mim foi menos interessante, mas era uma decisão que nós precisamos tomar caso a caso.
Então, novamente, para resumir, filmes para nós são possibilidades de gerar discussões. O design de audiência pode gerar uma discussão maior ou co-criar mais conteúdos sobre uma visão de mundo que o cineasta está tentando compartilhar conosco. E se trata de de experimentar, de nos divertirmos. Não há uma maneira correta, existem várias maneiras possíveis. Voltando à questão dos dados, como eu havia dito antes, há uma parte do mercado que tem a ver com product placement, ou seja, onde vamos colocar os nossos filmes. Isso está mudando em tempo real. Atualmente é uma questão confusa. Tem uma parte disso que tem a ver com a emoção, o que vai te motivar a ver algum filme. Então, voltando aos dados, que isso pode nos ajudar a criar um equilíbrio. Aqui temos outros fatos que eu acho que são importantes do Nostradamus, do relatório. Não é apenas a indústria que está mudando, a nossa maneira de vida está mudando também. Então, nós temos que nos adaptar a isso. E, no fim das contas, são as empresas menores que são capazes de trabalhar com públicos nicho, comunidades, e elas provavelmente irão sobreviver. E nosso trabalho, nesse sentido, é tentar minimizar esse ruído que é gerado em volta dessas questões e tentar guiar esses produtores, ou guiar as pessoas para que possam ter acesso aos filmes que falam dessas questões que interessam a elas. Falando sobre a questão dos suecos, dos 90 filmes por ano que os suecos assistem em média, os cinemas, nós já sabemos como promover os filmes com relação aos cinemas, os dados. VOD é uma questão mais difícil. Se isso é a base do nosso trabalho atualmente e nós precisamos planejar a vida dos nossos filmes, para isso nós precisamos de dados. E eu acho que isso é uma das mudanças mais relevantes que o design de audiência deve levar em conta atualmente. Hoje temos informações muito limitadas na América Latina como um todo, na minha não há quase. Portanto, a maior parte do material que eu leio tem a ver com esses tópicos, vem dessas instituições. Eles têm feito um trabalho incrível tentando entender as audiências, quais são as suas reações, e compartilhar os fatores estruturais que nós não podemos mudar. Telefilm Canada, Screen Australia, Gothenburg, que é o que fez o relatório Nostradamus, Torino Film Lab. Eles têm um financiamento para Audience Design que vocês podem ter acesso, podem se inscrever para poder ter acesso a esse fundo, que eu creio que são 40 mil euros. São 3 projetos. Esses projetos devem ser coproduções entre um país que é parte da mídia, a Europa, e uma outra. Se você tem uma coprodução com a Europa, cerca de maio ou junho em cada ano, há esse fundo e são 30 mil euros. Vale a pena tentar ter acesso. Esse dinheiro é para estratégias de audience design, para a distribuição dos seus filmes. Você também recebe consultorias de 2 especialistas de design de audiências para poder planejar a sua estratégia de maneira mais certa. E esse é um dos fundos que apoia essa questão, e devemos lutar para termos mais fundos para o design de audiências, na minha opinião. Finalmente, o Instituto Sundance, eles estão financiando projetos que têm criado propostas de distribuição, mas para mim o que é mais interessante é que em retorno, em troca disso, o projeto que recebe o financiamento, eles têm que entregar um case study, um estudo de caso, em grande detalhe. No seu website vocês vão ver a história de 2 filmes, um deles é Columbus, que foi lançado nos Estados Unidos e tem muitas informações
que vocês não poderiam ter acesso de nenhum outro modo. As pessoas tendem a proteger muito essas informações confidenciais, então até onde sabemos, isso nos ajudaria na questão do posicionamento dos filmes. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ter um Q&A agora, então temos um microfone disponível para quem quiser fazer pergunta para eles, para quem quiser desenvolver mais o assunto. Fiquem à vontade. Alguém? Hi. I'm wondering Eu gostaria de saber se o processo de design de audiências é possível para todo tipo de filme. O que eu quero dizer é o seguinte: a emoção é um conceito central e muito forte, mas e os filmes que não buscam conectar-se com a audiência através da emoção, ou principalmente através da emoção, e sim mais no ponto de vista estético, ou sensorial, ou conceitual? Isso significa que nós não devemos iniciar uma conversa para existir enquanto filme, ou seria uma abordagem diferente? Acho que o que eu estou querendo é algum insight sobre como podemos aplicar esses conceitos, esses pensamentos a esses tipos de filmes. Eu acho que você poderia aplicar design de audiências a qualquer tipo de filme, porque se trata de fazer perguntas a si mesmos para tentar entender quais são seus objetivos, qual é o potencial que você tem, qual tipo de audiência que é o seu público. Se você quer abrir a discussão que talvez não tenha uma conexão emocional, e sim uma conversa sobre outro aspecto, claro que vão haver pessoas que queiram falar sobre isso, mesmo que seja apenas uma conversa estética sobre o seu filme, ou da estética do filme. Para mim, é apenas um método sobre fazer as perguntas certas e perguntar a si mesmo o que pode ser feito no começo da produção do filme. Bom dia. Sobre dados, se nós tivermos, por exemplo, todos os dados do Netflix sobre consumos, hábitos dos consumidores, acho que seria ótimo para nós da indústria saber o que as pessoas querem, o que elas gostam. Se tivermos um filme, um sistema de distribuição e tivermos acesso a essa informação sobre o consumo do público, sobre curtas, sobre filmes curta-metragem, seria possível utilizar essa informação para filmes de longa-metragem? Poderia repetir? Se tivermos uma plataforma de distribuição de curta-metragem e tivermos acesso a essa informação sobre o gosto do público, você acha que seria possível comparar esses mesmos hábitos, por exemplo, filmes de gênero, o que as pessoas gostam de assistir, ou as pessoas ficam mais sintonizadas ao final do filme? Será que poderíamos aplicar essa informação, ou ter essa informação disponível no YouTube? Seria interessante ter essa informação para planejar ou estudar a distribuição, ou seja, se essas informações se aplicariam à distribuição de filmes de longa-metragem? Bom, essa é uma opinião muito pessoal que eu vou lhe dar. Não é algo que precisa ser aceito como verdade absoluta, mas no meu caso, eu acredito que
os dados são necessários principalmente para compreender a estratégia de distribuição que tem a ver com o placement, com a colocação do produto. Entender como a estrutura da indústria tem mudado em tempo real, para que saibamos onde podemos colocar nosso filme e para podermos ter acesso ao tipo de audiência que nós queremos. Para mim, os dados não têm a ver necessariamente com gosto. Pois, se você tomar, por exemplo, a questão dos maiores hits, maiores sucessos do cinema, a maior parte são remakes de filmes de 20 anos atrás. São refilmagens. Então, as pessoas estão indo ver esses filmes, então você poderia supor que o gosto teria mudado nesse tempo. Então, no final das contas, nós estamos recontando as mesmas histórias. Então, através desses temas, as pessoas se conectarão com os filmes. Então, para mim, dados têm a ver principalmente com como o mercado está se movendo, está se comportando. Se você espera achar dados relacionados a gosto, que é uma possibilidade, eu não estou certo de que o mundo de curtas-metragens irá poder nos trazer dados que podem ser utilizados ou aplicados ao mundo de longas-metragens. Acho que talvez sim, em termos de gosto, mas o consumo é tão diferente com relação à maneira como as pessoas assistem os filmes, é tão diferente que é um pouco capcioso você poder encontrar uma solução, porque são dois universos diferentes. Mas em termos de gosto, talvez seja aplicável um pouco. Mas eu concordo com o Marcelo que talvez o enfoque com relação a dados não deve ser tanto com relação a você entender os gostos. Isso pode ser útil. Pode ser útil entender o gosto das pessoas, mas ao mesmo tempo, se nós queremos contar uma história diferente, eu acho que é interessante poder experimentar, sair dessa presunção do que nós achamos que as pessoas vão gostar, para que nós possamos fazer filmes diferentes. Amanhã, às 5, vamos ter um painel sobre marketing e dados. Talvez isso ajude bastante a responder sua pergunta. Olá. Buenos dias, perdão. Bom dia. Bom, vou falar em espanhol. Vocês que estão conversando com pessoas no mundo inteiro, existe em algum lugar uma discussão sobre o direito jurídico dos autores terem acesso aos dados? Existe algo nesse sentido? Porque os dados estão em posse das grandes empresas. Mas, sob um ponto de vista, as pessoas que estão produzindo conhecimento deveriam ter acesso ao retorno do seu próprio trabalho. Existe alguma discussão nesse sentido? Existe alguma entidade, algo nesse sentido? Eu sei que na Itália, por exemplo, nós estamos lutando pela mesma coisa. Então, eu não saberia responder a sua pergunta, mas é uma questão atual. Sim, estamos num momento de transição e atualmente não está tão claro. É uma pena que o Sandino, um produtor que vai falar aqui, ele tem muita experiência. Eu não sei se é boa ou ruim, mas ele tem experiência com Netflix, então ele pode ter algo a dizer sobre isso, acesso aos dados. Mas com relação ao que está acontecendo hoje em dia, não temos uma base que possa garantir que os criadores tenham acesso aos resultados
em plataformas VOD, ou pelo menos plataformas VOD de assinatura. Obrigado. Oi. Obrigada pelo ótimo discurso. Estamos falando de design de audiências por meio de escritores, diretores e produtores. Na minha opinião, os caras que têm o poder sobre o design de audiências são os caras da indústria de distribuição. Eu estou correto? Os distribuidores seria alguém que tem um conhecimento melhor do mercado, sim. Na prática, eu costumo acreditar, porque também sou porque também sou um distribuidor, nós temos um tempo limitado para dedicar para os projetos. E eu acredito que ajuda muito a ter alguém no projeto para ter a atenção correta, a atenção adequada, quer dizer, que é necessária nos vários estágios. Porque, na maior parte do tempo, os distribuidores costumam já ter tipos de filmes e ter uma ideia de como eles serão lançados. E eu acredito que isso precisa de uma discussão mais aprofundada. Mas sim, você está certo que o distribuidor é o cara que tem uma noção mais ampla do mercado. Ok, outra pergunta. Nós estamos aqui falando sobre ações relacionadas a dinheiro, a várias ações, perdão. Todo mundo que vai fazer um filme para receber alguma quantia de dinheiro e para ter sucesso, para continuar fazendo filmes. Ok, então, os distribuidores, eles querem dinheiro. E é isso. Eu acho que no Brasil nós temos uma presença muito forte de filmes dos Estados Unidos, talvez na Europa seja a mesma coisa. Então, principalmente falando sobre as salas de cinema, é muito difícil para nós quebrar essa lei selvagem do mercado. É por isso que eu fiz a primeira pergunta. Podemos ter ideias bonitas, fazer filmes bonitos, mas como vocês passaram muito tempo aqui falando sobre o design da audiência, eu me pergunto, como podemos... Ok, nós vimos alguns casos especiais, como o caso da África do Sul. É uma forma muito interessante de design de audiência. Eu acho que se produtores índios ou independentes precisam fazer basicamente o mesmo tipo de ação para desenhar, fazer o design do seu próprio público, ok? Muito obrigado. Obrigado. Na verdade, acho que é uma luta agora, porque eu trabalho para uma produtora e você quer ver mostrar o seu filme e lucrar com isso, mas está muito difícil fazer isso. É impossível ganhar dinheiro nas salas de cinema, no teatro, se você faz um filme independente na Itália, nas salas de cinema, mas os exemplos que demos são muito únicos, muitos para cada projeto. É claro que não vai funcionar para cada filme. Não estou falando para você piratear o seu próprio filme, não é uma boa ideia, mas temos que nos fazer perguntas para sair dessa situação e, de fato, entender como podemos nos destacar com relação a filmes americanos e para mudar o mercado e, de fato, lucrar novamente. Muito obrigada.
Que horas hoje? Vai até 12h30 e aí volta às 3. E aí vai das 3 às 4h30, depois das 5 às 6h30. Nossa, muito interessante, muito legal. Eu também gosto bastante. Pô, legal, massa.